Olá, seja bem-vindo ao nosso Bagunçado Mundo Novo, onde você encontrará dois irmãos que tentarão tornar o mundo dos negócios mais slow e mais humanos de verdade. Eu sou Aldo Melo, sou mercadólogo, esta é Natália Melo, ela é gestora de RH e coach, e este é o nosso convidado de hoje, Andrei Souza, meu brother, meu sócio, especialista em marketing digital. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Andrei, tenho 28 anos. Eu moro em Porto Alegre, tenho uma empresa aqui em Porto Alegre também, onde eu administro ela. E ao decorrer da minha experiência dentro do negócio, a gente teve uma experiência muito ruim com o marketing digital. Aí vem o Aldo me apresentar como especialista em marketing. A gente estuda bastante essa parte, trabalhamos muito o marketing digital dentro da empresa. Eu cuido dessa parte hoje também como administrador. E a gente veio aqui um pouquinho para falar hoje com vocês sobre mindset. Vou deixar a Natália ali conversar um pouquinho, falar um pouquinho para nós melhor desse assunto que a gente veio trazer para vocês aqui hoje. Olá! Tudo bom com vocês? Gente, antes da gente começar esse podcast já deu vários problemas, como sempre. Mas o primeiro e acho que o grande diferencial tanto meu e do Aldo, né, que a gente que começa esse babado, é se a gente arruma ou se a gente bagunça mais ainda este bagunçado mundo novo. E é justamente sobre isso, mindset diferente, pensamento diferente, e é sobre mindset que a gente vai falar hoje nesse podcast. Vamos embora, Aldo, vamos embora, Andrei, seja bem-vindo ao nosso bagunçado mundo novo. E que a gente agora vai falar sobre muita coisa bacana. Sucesso e fracasso, qual é a diferença para vocês dois? Me contem, o que vocês pensam sobre isso? Primeiros convidados. Vamos lá. Sucesso e fracasso, o que nós pensamos sobre isso, né? Eu divido a minha vida em duas partes, e eu acho que a maioria das pessoas também divide, que é a vida pessoal e a vida profissional, né? Muitas pessoas têm sucesso na vida profissional e têm fracasso na vida pessoal e vice-versa. Ter sucesso ou não, isso depende muito de nós mesmos, né? Tem pessoas que costumam colocar a culpa em outras pessoas ou em algumas coisas que acontecem ao decorrer desse caminho, mas não digo que seria uma definição de sucesso ou fracasso, mas eu acho que o que leva a gente ao sucesso, tenho certeza que o que leva a gente ao sucesso é persistência, é um pensamento positivo, é a gente não desistir. É muito fácil a gente estar no caminho de uma nova jornada, né, em busca de algum objetivo e acontecer uma coisinha mínima e a gente dizer que não deu mais. Corri para trás, não quero, não é para mim isso daí. A gente não pode tropeçar na primeira pedra e acabar desistindo. Sucesso, para mim, é toda aquela pessoa que tem persistência e não desiste daquilo que quer. É um objetivo que a gente vai atrás dele indiferente. Ninguém está falando que o caminho vai ser curto, se isso vai ser a longo ou a curto prazo. Isso a gente pode decidir. Mas existem coisas que realmente precisam de um tempo, né? Eu acho que o caminho do sucesso é a persistência, é a gente acreditar muito naquilo que queremos, é ter um pensamento positivo, é a gente estar sempre prosperando, né? Prosperando diariamente, agradecendo, isso leva a gente ao sucesso. Então, não sei se respondo a pergunta de vocês, eu acho que o sucesso é toda aquela pessoa que não desiste dos seus sonhos, e o fracassado é aquele que arruma uma desculpa em cada coisinha que acontece para as coisas não acontecerem da maneira que ele quer na vida dele. Vou deixar o Aldinho falar um pouco para a gente completar aí também. Show! Sucesso e fracasso, já vejo até complementar ao que o Andrei comentou sobre escolhas nossas diárias. Tem momentos
saindo até um pouco da questão do mindset, que o mindset também auxilia nas escolhas, né? O mindset de sucesso, o mindset de fracasso, mas você escolhe o dia de acordo com alguns fatores, ter sucesso ou ter fracasso naquele momento. Por exemplo, eu tenho vídeos para gravar do nosso curso do Negócios Online. Eu sei disso, está atrasado, mas eu escolhi protelar, automaticamente eu estou escolhendo fracassar hoje. Mas em compensação, eu também escolho gravar o podcast, criar uma loja online, tocar um outro projeto e ter sucesso nisso aí, né? Eu acho que é muito também das nossas questões que estão nos nossos controles. Isso eu tenho controle, mas tem, por exemplo, momentos que eu vou ter fracasso que não vai estar ao meu alcance, eu não tenho escolha. E claro, o mindset, assim como o sucesso, né? O nosso mindset auxilia o que fazer com isso, com esse fracasso e com esse sucesso, né? Porque sempre temos essa indução de tipo, você precisa ter um pensamento positivo, você precisa pensar em coisas de sucesso e saber lidar com o fracasso. Mas de quase ninguém ensina o contrário. Você também precisa saber lidar com o sucesso, porque senão você chega lá no topo e cai muito rápido. E quanto mais alto você chega, maior é a queda. Acho que eu fui mais filosófico da coisa, né? Com certeza, com certeza. Mas é muito importante a tua colocação dentro de um todo também, que é o mindset, né? E eu vou usar como exemplo aqui a minha parte, que sou administrador de empresa e eu tive a necessidade de aprender o marketing digital para melhorar algo dentro da própria empresa. Acabei cansando de contratar terceiros para alavancar os negócios, para fazer as coisas acontecerem. E aí entra o mindset, assim, que eu digo, né? Que é daquele teu crescimento pessoal, tanto pessoal quanto profissional, né? Que é em busca do aprendizado, né? A gente está sempre querendo aprender alguma coisa nova e aperfeiçoar aquilo que a gente já sabe. A busca do conhecimento também faz parte do mindset do crescimento, não no mindset fixo, né? Tem pessoas que nascem para trabalhar dentro de uma empresa, ter uma certa função e elas vão estar naquela função para o resto da vida, vão receber promoções, mas não vão fazer nada de diferente. Tem pessoas que até têm uma oportunidade de aprender algo diferente, mas acabam desistindo porque elas não enxergam valor, né? Valor, quando eu falo, não significa preço, né? É valor que eu digo em questão de aprendizado. Tem pessoas que te oferecem um aprendizado como uma forma de valor, né? Não digamos em reais, mas valor mesmo, de tu estar adquirindo um conhecimento dentro de uma empresa, e mesmo assim não é interessante para aquela pessoa porque ela tem um mindset fixo, ela não quer aprender algo novo, ela quer continuar naquela vida que ela aprendeu a ter. Já tem pessoas que elas têm fome, né? Fome de aprender, elas querem aprender, elas até acabam sendo, de certa forma, intrometidas em algumas ocasiões, porque elas querem aprender tanto que elas acabam perguntando e vão buscando conhecimento, e acaba que isso leva ao crescimento tanto pessoal quanto empresarial. De repente, daqui a alguns meses, anos, essa pessoa não vai estar mais dentro daquela empresa, pode estar criando a própria, pode estar em outra empresa, em outro cargo, né, acima daquilo que ela estava acostumada, porque ela sempre buscou um conhecimento progressivo dentro do possível dela e até fora daquele mercado de trabalho que é o dela. Então, eu acho que isso é muito importante, sim, a gente está sempre salientando nesse crescimento progressivo das pessoas, né? Ô, Andrei, deixa eu fazer até um complemento. Você comentou sobre separar a vida em duas áreas, né? A profissional e a pessoal. Eu iria até mais além, né? O mindset, que está acima de tudo isso, a gente consegue separar, pelo menos eu vejo assim, a nossa vida em mais frações, em mais pedaços, tipo a profissional, a pessoal, a acadêmica, por exemplo, a persuasiva, vamos dizer assim, porque o cara ele pode ser bom vendedor, ele ser um bom profissional de vendas, se ele for um vendedor, porque ele tem empatia, porque ele sabe como falar com as pessoas, mas ele não é bom negociador. Por exemplo, bota ele numa mesa de reunião com 5 executivos, ele não consegue negociar, ele não tem aquele jogo de cintura, aquela esperteza, né?
Aí eu fico até analisando isso, porque eu que sempre procuro estar progredindo em tudo que eu faço, ser melhor, entender como eu funciono para melhorar sempre minha vida profissional, acadêmica, pessoal, empresarial, enfim, digital, off. Aí eu vejo que eu consigo meio que mensurar, por exemplo, a minha vida profissional está subindo, mas a minha vida pessoal preciso melhorar algumas coisas, ou não, esse é o nível razoável. Eu sou bem resolvido pessoalmente para poder amar outra pessoa, sabe? Acho que eu estou já invadindo muito o campo filosófico, acho que eu estou extrapolando, Natália. A gente tem essa dupla. Não, essa dupla, que é o mindset fixo e o mindset de crescimento, né? Como o Andrei falou, tem pessoas que têm mais o mindset fixo, que é aquele achar que eu sou inteligente. As pessoas já nascem inteligentes, elas vão morrer daquele jeito, é o pensamento menino Einstein. Só que quando você tem um pensamento, tem um mindset de crescimento, você vai buscando algo diferente. Por exemplo, o Andrei sentiu a necessidade de algo a mais no trabalho dele. O que ele fez? Ele foi buscar cursos, orientações, mentorias, coach, enfim. Então, a gente sempre vai buscando coisas diferentes. E quando você tem justamente esse mindset de crescimento, que vai buscar coisas, você não se limita àquilo, não. Eu não sou isso. Eu não sou só isso, né? Que a gente também sempre fala aqui nos nossos podcasts. Eu não sou só isso, eu posso ser algo a mais, eu posso buscar algo a mais. Se eu não estou satisfeito com esse momento, com essa minha fase, o que eu posso fazer para melhorar? Aonde que eu me vislumbro? Às vezes o mindset fixo, ele vislumbra algo. Só que se ele acha que ele não é bom o suficiente, ou que ele não é inteligente o suficiente, acontece. Ou quando ele é muito inteligente e acontece alguma coisa, algum deslize, alguma pedra no caminho, ele já começa a pensar: será que eu sou tão inteligente assim? Será que eu sou tão bom assim? Será que realmente isso que a pessoa está dizendo de mim é verdade? Será que eu estou me enganando, né? Ou então, às vezes, até cresce aquele ego: não, eu sou o bonzão, eu sou o cara, isso aí não sabe de nada. E aí ele vai ver lá na frente, tem outra pessoa que às vezes é mais novo, por exemplo, e tem um pouco mais de conhecimento, tem um pouco mais de vivência, aí você fica: caraca, você é passado para trás por um menino, por um moleque, que às vezes está nas fraldas ainda, né? Já ouvimos falar sobre isso muitas vezes. Isso é uma pessoa de mindset fixo que não está com a mente aberta para encontrar outras alternativas, que acha que simplesmente estagnou, que não tem para onde crescer, não tem como evoluir, não tem como melhorar, que aquilo ali é assim, é quase um Gabriela, né? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Acho até que em algum outro podcast a gente até meio que comentou sobre isso. Provavelmente. Mas, quando você tem essa mentalidade de não, aqui tá um problema, beleza, o que eu vou fazer com essa pedra que tá na minha frente? Que nem agora, nós ainda estamos em pandemia. Apesar de que este final de semana as praias aqui da minha terra estavam lotadas. Todo mundo sem máscara. Mas nós estamos em pandemia. E aí o que acontece? Tá, aconteceu isso, perdi o emprego, a empresa faliu. O que eu posso fazer para mudar? Que aí vem a reinvenção. Ou você se reinventa para o mercado, ou você se reinventa na sua vida, ou você vai ser extinto. Que é uma outra coisa que eu quero conversar com vocês, o que vocês pensam sobre isso, principalmente agora que a gente está passando por essa situação. Porque vou até chegar mais perto, vamos combinar. A gente nasce, cresce, estuda, faz faculdade, enfim. E aí chega um momento da vida que a gente
vai analisar ali a situação. Ai, tem um script perfeito. Mas realmente, quando eu comecei lá a minha vida, o script que me deram é realmente o script que eu estou vivendo hoje? De fato, tudo que foi pensado, planejado, desejado no início da minha vida profissional, da minha carreira, quando a gente estava lá na escola, na faculdade, era exatamente isso que a gente vive hoje? Nem sempre. Andrei? Me conta, Andrei. Não. Até antes da gente partir para o próximo assunto, eu sempre uso um exemplo que uso muito com meu filho também isso, né, quando eu converso com a minha esposa, que por que criança elas conseguem fazer tudo o que elas querem? Porque elas ainda não sabem o limite das coisas, elas não sabem o que é o não, elas não sabem o que é o perigo, elas não sabem onde fica, né? O que eu posso. Elas só visam aquilo, eu quero e eu vou fazer. De um jeito ou de outro. Quando eles aprendem a caminhar, que é um dos maiores desafios de uma criança, né? Caminhar e falar, eles vão indo até conseguir. Quantos berros eles dão? Né? Quantos gritos de A, B, C, eles dão até sair uma palavrinha, né? Quantos tombos eles caem até aprender a andar? E eles desistem por causa disso? Não, simplesmente eles não sabem, na verdade, né, o inconsciente, que eles precisam repetir até conseguir aquilo que eles querem, né? E quando eles conseguem, aí vem um novo aprendizado. Eu gosto de dar esse exemplo porque eu escuto muitos nãos das pessoas. As pessoas costumam falar muito não, eu não consigo, eu não posso, não deu, eu não fui por causa disso, eu não consegui fazer por causa daquilo, enfim. E é muito não, é muita negação. Quando a gente começa a ficar mais velho, a entender um pouco as coisas de uma forma diferente, a gente passa a ter medo de algumas coisas, né? Algumas com razão e outras, sinceramente, eu acho que por medo, né? Mais medo do que qualquer outra coisa. E uma criança, ela não tem essa limitação, né? Tanto que tem um ditado que diz, né? Numa palestra que eu escutei, que para a gente conseguir ter sucesso na vida, a gente só precisa de uma coisa, é ter a mentalidade de uma criança, né? Que é não ter medo de fazer as coisas. Então, eu acho isso muito legal, muito importante. Eu acho que é um pensamento que a gente pode colocar aqui para as pessoas refletirem um pouquinho. Eu até entendo, estudo muito sobre isso, inclusive, e tento justamente fazer o contrário. Nós viemos de criança progredindo, crescendo, descobrindo, aprendendo, chega no momento para e fica ali. Qual é o sentido disso? Parei, analisei, estudei, entendi e, claro, o nosso cérebro faz de tudo para não fazer esforço. É inato do ser humano ser preguiçoso, vamos dizer assim, não ter esforço, não se esforçar para progredir. Sempre quer tudo de mão beijada, com o mínimo de custo possível e de esforço possível. Só que a gente sabe que esse comportamento, este mindset, não leva ninguém a nada. Leva a se manter do mesmo jeito. Claro, é uma intenção biológica nossa, evolucionista, de permanecer vivo. E permanecer vivo é não correr riscos, seja riscos de vida, de perder dinheiro, de ser ridicularizado, enfim, de sofrer preconceitos e afins. Mas, como nós matamos um leão por dia, como nós temos a nossa primeira luta diária conosco, consigo mesmo, nós temos diariamente uma luta interna de levantar da cama e tentar fazer melhor do que o dia anterior, porque a gente sabe, nós entendemos que não tem outra solução para alcançar o sucesso sem mudar o padrão já existente, né? De permanecer na mesmice, para não chegar no fracasso. E se você parar para analisar, o mindset de crescimento, ele é aquele que está disposto a quebrar a cara. Ou é aquele que ainda tem como é que eu vou dizer? A mentalidade de criança, de conseguir explorar, de ser explorador, ou até de um multipotencial, um curioso. Porque ele está sempre buscando se reinventar e descobrir coisas novas e aprender coisas novas.
que isso nem sempre pode ser ou é alguma coisa que você vai levar de fato para sua carreira, apenas é para você aprender, apenas é para você ter o conhecimento daquilo. No caso, voltado para os multipotenciais, né, Aldo Melo? Mas, se você analisar o mindset de fixo, ele é muito limitante. Por quê? Tem muita crença limitante ali fixado nele. Se você pensar e analisar, a maioria das coisas, de fato, que a pessoa se impõe, não é nem achando que ela é ou não o bom, ou inteligente, ou superior, enfim. É, de fato, aquela crença mesmo que acha que não vai alcançar, que não pode, como o André falou, que não deve. Mas muitas vezes isso é algo que os outros colocam na nossa caixa, né? É algo que alguém disse uma vez pra gente, a gente acaba internalizando. Então, isso é uma crença, né? Acaba se limitando justamente por causa disso. As crianças nascem um leque de oportunidades, de conhecimento, e nós, adultos, acabamos limitando elas a uma caixa. Ser aquilo e não poder fazer aquilo, não mexe nisso porque machuca, não faz isso porque vai cair. Não te mete na conversa, que isso não é coisa de criança. Por que eu trago pro lado da criança? Porque a criança, ela é muito inocente, ela vai pelo instinto. E foi que nem o Andrei disse, o instinto dela é de curiosidade, de buscar, e ela não tem medo das coisas. Mesmo quando a gente adulto já entende que tem riscos no que ela está fazendo, né? Mas se a gente tenta deixar ele fazer, mas então diz assim, pode ser que machuque, a mamãe tá aqui do seu lado, se caso te machucar, mas cuidado. Mudar a forma como falar, às vezes também, já vai deixar a criança, peraí, alerta, cuidado. Mas ela arriscou, sabe? Ela não teve medo, ela foi lá, e aí ela vê, não, eu posso. Eu vejo muito isso. Eu tenho dois de duas idades diferentes. E o mais novo, ele tá danado, descobrindo tudo, metendo a mão em tudo, botando tudo na boca. E lógico que a gente tem que estar 100% mais em alerta do que o mais velho, que era mais tranquilo. E que hoje, às vezes, ele... eu não consigo fazer. Realmente não vai dar certo. Aí esses dias eu questionei, por que você tá dizendo isso? Você tentou, pelo menos, para dizer que vai dar certo ou não? Mas o vovô já reclamou uma vez comigo. A mamãe já reclamou uma vez comigo. Eu, não, mas tenta para pelo menos ver se você vai conseguir ou não, né? Então, eu acho que é muito isso, assim. E é que nem essa questão do reinventar-se agora, neste momento, alguém que tem uma mentalidade de crescimento para buscar alternativas, porque a forma de interagir com as pessoas, a forma de tratar o seu cliente, a forma de trabalhar, os seus negócios, tudo vai mudar e está mudando, e a gente é obrigado a mudar, porque senão as coisas podem piorar. Mas eu acho que é algo assim bem bacana, assim, da gente abrir, pelo menos, não, eu vou tentar. Não vai dar certo. Não, eu vou tentar, né? Falando um pouquinho mais do lado como empreendedor, ou na parte de ser dono do próprio negócio, né? Às vezes a pessoa tem uma empresa pequenininha e tem algumas dificuldades que elas são bem fáceis de resolver, a gente acaba não conseguindo. Então eu vou trazer um pequeno exemplo aqui que já aconteceu comigo, né? E de fato, por todo o conhecimento que a gente busca, por toda a ajuda também que a gente tem lá na empresa, a gente consegue resolver essas coisas com uma facilidade maior. Falando um pouco do lado mais psicológico também, né? Que é muito legal, Natália, que você colocou ali, que quando somos crianças, né, a gente não tem medo de nada. Quem coloca o medo na gente, quem limita nós, somos hoje a gente no papel de pai, né? Pai e mãe. Não coloca a mão ali que tu vai tomar um choque, cuidado que vai cair esse copo, vai quebrar, vai te machucar.
Se não tivesse essa pessoa falando, ele faria e ia ter o resultado, certo? Então, quando as pessoas começam a limitar não, a falar muito não para uma criança, chega uma hora que a criança entende o não como uma coisa que ela não vai fazer. Se ela quiser subir num sofá um dia, ela não vai subir sem a permissão da mãe, sem a permissão do pai, sem que o pai fale, pode subir no sofá, meu filho, não tem problema. Porque ela já está com aquele não na cabeça, o não ela já tem, né, para ela naquela parte. Então isso é uma coisa que as pessoas, as crianças, né, ao decorrer do crescimento, elas vêm trazendo isso com elas. E acaba que quando chega na fase adulta, chega na fase de aprendizado, na fase de estar dentro de uma empresa, elas também têm esse bloqueio. Elas também passam, elas acabam sofrendo com isso. Há um tempo atrás, teve um rapaz que trabalhou com a gente, que ele era um rapaz muito inteligente. Né? Ele entrou para ficar no estoque, para organizar as coisas para a gente. E várias vezes ele vinha e me perguntava se ele podia fazer tal coisa. Né? E eu falava, claro que sim, desde que quando eu chegue lá e te pergunte, tu saiba me dizer onde tá, tu saiba me falar, né, como foi feito, não tem problema. E ele estava sempre nesse processo de perguntar para mim se podia. E algumas coisas até não eram feitas antes da gente se posicionar e perguntar para ele por que não foi feito, né? E a resposta sempre era, desculpa, eu não sabia que eu podia fazer, eu até pensei em falar com vocês, eu até pensei em passar essa ideia. Enfim, ele era uma pessoa que ele não tinha limites para nada. Ele não era uma pessoa preguiçosa, tudo que pedia a ele estava sempre pronto ali, a favor de fazer aquilo, né? Queria aprender muito, tudo que a gente ensinou para ele, ele aprendeu perfeitamente, sempre fazendo da melhor maneira possível. Mas o que a gente conseguiu identificar, né? Agora falando um pouquinho de mindset, o que a gente conseguiu identificar nele? Que ele era uma pessoa que ele foi criado na negação, né? Tudo era não para ele, e ele fez parte de uma outra empresa. Essa foi uma conversa que nós tivemos, né? Que aí que foi o ponto principal da coisa. Ele trabalhou em outra empresa que ele tentava fazer as coisas por si só, né? E ele era repreendido. As pessoas falavam para ele que não era para fazer daquele jeito, porque a empresa tinha uma política e era para ser feito assim e ponto final, né? Lá com a gente já é mais flexível quanto a isso, né? Eu acho que tua mente de trabalho tem que ser bem legal. A gente trabalha essa dinâmica, né? Se tu cuida do estoque, tu quiser organizar, um exemplo, né? As caixas do teu jeito, não tem problema. Desde que elas fiquem organizadas ali, e quando eu te peça algo em relação à tua organização, tu sabe me dizer, não tem problema. É para te sentir em casa, te sentir mais à vontade. Enfim, a gente acabou descobrindo que ele era uma pessoa limitada profissionalmente, né, que era a relação que nós tivemos lá dentro da empresa, porque ele tentou fazer algo novo uma vez e as pessoas disseram para ele que não, né? As pessoas que estavam no comando maior, não é assim, tem que ser feito dessa forma. E essa pessoa trouxe vários benefícios para nós. Ela trouxe várias ideias boas, porque a gente estava aberto a aceitar. Então ele trouxe várias ideias boas. Nossa, ele é uma pessoa super positiva. E a gente liberou isso nele novamente, né? Foi a base de conversa, perguntando por que não, o que é que está acontecendo, por que tu não conversa comigo, por que a gente não fala sobre isso. E por fim, ele foi uma pessoa que ele cresceu muito lá dentro, ele aprendeu muito, ele ajuda a gente muito, mas ele teve esse desbloqueio. Então, às vezes é só um pouquinho de conversa, entender melhor por que aquela pessoa é assim, e a gente consegue fazer esse desbloqueio mental novamente nela. Mas, realmente, as pessoas, elas vêm, às vezes, de um aprendizado, ou de uma vida, ou de um costume, que esse mindset fixo vem junto com elas, eles, por mais que tentam evoluir, tentam ter um progresso no aprendizado, eles têm esse bloqueio, né, Natália? Então, eu acho que um pouquinho de conversa, a gente que se posiciona como dono de empresa está bem preparado para conseguir lidar com esse tipo de situação, que elas são muito fácil, é muito fácil de ser resolvido isso, porém, as pessoas às vezes elas não conseguem colocar da maneira certa e entender o lado de cada funcionário. Eu sei que é difícil, tem empresas que têm 1000 funcionários, mas eu acho muito importante trabalhar isso dentro das empresas. Se cada gestor... Coisa importantíssima. Se cada gestor fizer a sua parte, resolve os 1000 funcionários. Mas tem aquilo, né, que a gente estava conversando antes. O cara precisa querer mudar, né? O cara precisa... Aldo, te amo. Mudar. Né? Agora, deixa eu falei que você ia dizer, porque eu já ia emendar outro assunto. Outro assunto não, eu ia complementar aqui. Você falou mais ou menos o que eu ia dizer, sim. Por isso que eu... Coraçãozinho pra você, a gente já tá aqui em sintonia. Mas é justamente isso.
Aí vem eu puxar a orelha dos RHs, porque o RH, se ele parar para olhar as pessoas, né? Pessoas como os recursos que realmente uma empresa tem, independente da área que a pessoa está exercendo a função, inclusive até ela pode olhar alguém que esteja um pouco mais acima, porque às vezes no RH ainda tem umas hierarquias maiores. Se ela enxergar e poder ajudar também, né? Tem que olhar o seu funcionário, a pessoa, e ver qual o potencial e o porquê que aquela pessoa tá ali. É o RH que tem que chegar junto. É chegar junto, não tem para onde correr, chega junto, pergunta, conversa, tenta descobrir um pouco mais sobre a vida. Não é ser invasivo, a querer saber coisas pessoais. Mas não custa nada perguntar como é que foi o teu dia, como é que tá a tua família, né? Não é como xereta, mas é porque às vezes o funcionário em casa tá passando por problemas, tá passando por várias situações e que ninguém entende. Só que lá na empresa ele tem que passar, tem que ser bom, tem que ser proativo, tem que passar que tá tudo bem, tá tudo ok, mas a cabeça dele tá lá em casa, com os problemas dele, com a família, enfim, às vezes é o translado né, da onde ele vai pro trabalho. Então tudo isso o RH tem que estar de olho, tem que estar cuidando das pessoas de fato e parar com essas burocracias. A gente tem tecnologia para isso, gente. Vamos parar de ficar mexendo e fazendo folha de pagamento o tempo DP, todo. fazendo tem DP. Tecnologia para isso. Mas diga, Aldo. Nós comentamos sobre isso, inclusive, como a vida pessoal, como o RH deve adentrar na vida da pessoa, na vida dos seus funcionários, para que os problemas que eles possuem não transpassem para dentro da empresa, né? Até porque não é todo dia que eu estou bem. Geralmente eu acordo feliz, mas tem dias que eu saio de casa estressado e vou trabalhar estressado. E aí eu não rendo, sabe? Às vezes é uma semana inteira eu estou com um grande problema, eu não consigo resolver, uma morte na minha família, por exemplo. Enfim, a gente praticamente em todos os episódios comenta sobre isso, né? Até porque um dos motes do podcast é justamente tornar mais humano as empresas, né? O mundo dos negócios. Mas eu quero tirar o peso dos pais. Falamos muito aqui também sobre mindset de fixo, como eu falei inclusive sobre momentos que nós temos o mindset fixo, e algumas vezes é necessário termos, mas que ele não seja limitante. Falamos sobre crenças limitantes, de onde vem, geralmente é originado dos nossos pais, mas nós temos um grande agravante aí. Depois da comunicação, que foi uma das coisas que mais revolucionou a espécie humana, fez com que progredisse e se organizasse, a cultura veio logo em seguida. E a cultura é um grande local onde se encontram muitas pessoas e muitas crenças limitantes gratuitas ali. Ó. Você dentro de uma cultura, e ninguém cria cultura, né? Pode tirar isso da cabeça, eu vou criar uma cultura aqui. Não existe. A cultura ela é gerada, né? Percebe-se que existe ali uma cultura. E você vê hoje matérias, memes, vídeos, as coisas que mais viralizam são esses tipos de vídeos que botam para baixo sempre. Tem um meme famoso, inclusive tem Instagram, Facebook, páginas, etc. de humor, como por exemplo, Eu na Vida. Aí você vai lá olhar, Eu na Vida é o quê? É alguém se dando mal, é alguém caindo, é alguém fazendo besteira, alguém fazendo merda. Ou seja, nós constantemente temos essa cultura de nos colocar para baixo. Isso é inato do ser humano. Só que isso entra naquilo de círculo virtuoso e do círculo vicioso que eu comentei e não cheguei a explanar. O círculo virtuoso, o círculo vicioso é isso. Você entra
em um estado, vamos dizer assim, você começa a percorrer num ciclo constante e meio que vai se afundando sempre em pensamentos negativos, cultura tóxica, e aí resulta em quê? Energia ruim resulta em quê? Mau funcionamento, má produção, má conexão, má comunicação. Má comunicação gera o quê? Energia ruim, e você vai nesse círculo vicioso, sempre se afundando. Por isso que eu detesto esse tipo de humor, eu detesto esse tipo de crença limitante. Notícias, por exemplo, é uma grande fonte de círculo vicioso. Você abre o jornal, qualquer um que seja, ou escorre sangue, ou só fala o que não presta, não mostra coisas boas, né? O que mais que eu posso lembrar aqui? A internet é o berço, né? Eu faço de tudo para não ter. Quando eu vejo pessoas, você, amigo meu que está me ouvindo, está postando besteira, provavelmente ou eu deixei de lhe seguir, ou eu silenciei seu story, seu feed, porque você fica se afundando e quer afundar os demais. Não, se afunde sozinho. Esse tipo de comportamento, esse tipo de conteúdo que acha engraçado é completamente tóxico e você entra nesse círculo vicioso, né? A ideia é justamente ser o contrário, entrar num círculo virtuoso de pessoas que nos rodeiam, por exemplo, com mentalidades boas, que você sabe que você vai conversar e você vai sair de lá melhor do que entrou, e não o contrário. Isso serve para conteúdo que você consome, tanto em notícias quanto em documentários, Netflix, ou um lugar para ter um círculo vicioso. Você tem que garimpar bem ali conteúdos que não vão lhe afundar, YouTube, enfim, faz parte, eu acho que a cultura que nós vivemos, até própria do ser humano, de se afundar, é normal isso para ele, só que a gente sabe que isso não leva a nada, então a gente tenta o máximo sair disso, né? Complementando o que tu falou, Aldo, que eu achei muito importante a tua colocação em uma outra visão, né, em outro modo de enxergar, que tudo isso que tu falou realmente, né, forma um círculo vicioso. Não tu usou televisão, tu usou notícias, tu usou internet, né? Isso também não só nesse jeito, mas também com pessoas, com amizades que nós temos, né, com hábitos que nós temos, né? Tem pessoas que têm aquela semana cheia, né, de trabalho, família, estresse, e final de semana quer curtir, né, quer estar com os amigos. Na outra semana também tem uma semana cheia, difícil, estressante, final de semana ele está lá curtindo com os amigos novamente. Então tu acaba tendo um ciclo, tu tem uma rotina, e essa rotina não te traz nada diferente daquilo que tu já tem, né? O que tu já tem é aquilo, e se tu continuar fazendo isso, é só isso que vai se replicar na tua vida. Agora, falando de outro jeito, por exemplo, uma Netflix, tu pode ver algo que não te traga nada de positivo, né? Algo que não te dê nenhum crescimento, mas também a gente pode optar por ver uma série que te traga um crescimento, a gente pode optar por ver um filme que nos traga alguma coisa de conhecimento. Um exemplo aqui que eu tenho, que todo mundo deve conhecer, vamos ver o filme O Fome de Poder lá, que é a história do McDonald's. Pô, é uma baita de uma história, né? Isso traz um conhecimento pra gente, isso traz alguma coisa importante, algo que realmente vai ser relevante. Isso eu digo a mesma coisa com as pessoas, né? Quando tu começa a mudar o teu ciclo de pessoas, que foi o que eu fiz, né, e ainda sou muito seletivo com as pessoas que andam comigo, que eu estou próximo sempre, é aquela coisa, tu anda com pessoas que elas gostam de fazer um happy hour, estão ali, gostam de sair final de semana, gostam de curtir a vida, tu também vai querer curtir a vida. Agora, quando tu começa a andar com pessoas que no final de semana, ou eles te chamam para um call aqui, te chamam para ter uma conversa, para a gente trocar informações que são verdadeiramente importantes para ti, cara, pô, como é bom conversar com uma pessoa que tu chega com uma dúvida, ela te esclarece aquela dúvida, ela te ajuda, e daqui a pouco ela tá pedindo a tua ajuda, porque naquele outro ponto que tu é bom, ela também tem as suas dúvidas. Cara, pô, isso é muito importante, isso é muito importante. A gente abrir mão de algumas coisas que a gente pode considerar um lazer para estar em busca de um conhecimento e de um crescimento, né? E isso eu não falo, isso voltamos lá no início da conversa, né? Que vocês falaram lá, que foi dito pelo Aldo, o sucesso tu tá lá em cima, né? É muito fácil pra te cair, quanto mais alto tu tá, mais forte é o teu tombo. Então isso, quando tu alcançar o sucesso, tu estiver no topo, isso não pode parar, isso tem que ser
Isso tem que ter sempre na vida. Pode falar. Constante. Isso é isso. Tem que ser constante em nossa vida, porque não adianta. Tu chegou lá fazendo isso, e depois que tu chega, tu quer parar de fazer aquilo? Não. É um ciclo que a gente tem que estar sempre amadurecendo mais e buscando mais conhecimento, né? Então, só para completar mesmo que tu tinha dito, que tudo tem seu lado bom. A internet tem seu lado bom, as notícias têm seu lado bom. É só saber, vai da forma de visualizar e utilizar aquela ferramenta para ser um benefício ou um malefício para nossa vida. Exatamente. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Cabe você a parar e analisar. Se você não sabe a diferença, não consegue diferenciar, então procurar pessoas que tenham sucesso, né? Por exemplo, você falou sobre fome de poder. A gente poderia se espelhar pelo cara do McDonald's, quem viu a história ou não. Neste filme a gente tem, por exemplo, os dois mindsets, o de crescimento e o fixo. Claramente. Agora, tem parte ruim no filme? Tem, porque o que o cara fez foi uma sacanagem. Mas ali ele mostra o quê? Outras coisas boas que você pode extrair e adaptar, né? Como a estratégia de marketing, benchmark. Você faz o quê? Vê o que a de bom traz para você. Porque hoje em dia, ver filme que não tem nada ruim, vamos dizer assim, é só romance. E olhe lá. Aí não tem condições, né? Ali é um exemplo claro dos dois irmãos McDonald's originais, os que criaram com um mindset fixo, e o do Ray Kroc, que foi o que estourou o McDonald's com o pensamento, o mindset de crescimento. Clássico. Quem não viu o filme, veja. E ignore a parte da sacanagem que ele fez. Ou faça melhor. Uma coisa que eu digo muito é: aprenda mais com os erros das pessoas do que com o acerto. Eu aprendo muito como não fazer do que como fazer. Isso é importante também. As pessoas, vou ver só o que tem de bom. Não, o que tem de errado lá que eu preciso aprender para não repetir? Cara, enfim, mindset é um assunto muito denso. Você falou aí uma coisa que é bem... Os dois falaram coisas, é exatamente isso. O que eu posso aprender no ruim para não repetir ou fazer melhor? Perfeito, hoje está todo mundo focado no agora, sem enxergar o amanhã. Tá? Olhando apenas a dor, sem entender o porquê que está com a doença. Que na verdade você tem que não é remediar, não. Você tem que entender o que fez você ficar doente. Lá vai eu com essa analogia louca. Exatamente. Mas você certo. tem que entender para você melhorar. Aí já vem a homeopatia. Você usa o remédio reverso para você melhorar, para não fazer mais. E em questão de filmes e coisas que você vê que às vezes é ruim, que às vezes você não entende nada, o que eu posso tirar de lição disso aí? Nossa, esse filme não valeu a pena, odiei o filme. Tá, mas uma coisa, um insight, alguma visão você consegue tirar daquilo ali para a sua vida, para a sua percepção. Que nem nós aqui estamos falando várias ideias, várias coisas que a gente vem pensando, mas você que está aí escutando a gente, o que é que no seu mundo, na sua percepção, você... de fato, ficou pensando assim, pode ser que nesse sentido seja assim, pode ser que nesse sentido seja assado, né? Então, é a mesma coisa, a gente vai tendo ideias de coisas diferentes, que nem o André falou também a questão do empreendedor, falou a questão de ser pai, das crianças, mas eu também venho até falar um pouco sobre a questão de educação. Não a de casa, que a educação, na verdade, tem que começar em casa. Mas a educação na escola, às vezes também. Nós somos limitados, nós levamos broncas, sofremos bullying na escola, na faculdade, né? Enfim.
E aí, como eu posso mudar isso? O que eu posso aprender com essa situação? A gente tem que estar sempre pensando nisso. O que eu posso aprender com essa situação que vai ser bom para mim? Aí vem uma coisa que é importantíssima, que eu venho falando há muito tempo. Se conhecer, saber os seus valores. E não é o valor que a sua mãe, seu pai, sua professora, as pessoas, seu chefe impõem você a ter ou ser. É aquele valor que tem dentro de você. O que é aquilo que é importante. Tá, isso aí, o que eu posso fazer para que eu seja uma pessoa melhor? Para que eu me torne um profissional melhor, né? A gente sempre tem que pensar e lembrar nisso. Nunca nenhuma situação ruim é ruim 100%. Sempre tem algo que você possa aprender. Mesmo que às vezes você não está enxergando. Deixa. Esquece, vai fazer outra coisa, muda o foco, vai assistir um desenho animado, que desenho animado a gente aprende muito. E aí depois você... então aquilo me ajuda nessa situação. Aquela situação que eu passei pode servir para isso, ou aquilo que eu vi fulano passar, não vou fazer mais, né, Aldo? O que você lembrou aí agora, que sua cara aí não me nega? São técnicas e estratégias, né? Eu ando estudando muita biologia comportamental, aí eu fico endoidando nessas ideias. Mas o fato de você sair e, por exemplo, assistir um desenho, abrindo um parênteses bem grande aqui, é tipo assim, sair de cima do problema e dar tempo para o seu cérebro fazer todas as sinapses, e aí sim você volta com a solução. Não é porque o desenho lhe trouxe, às vezes sim, pode ser que o desenho lhe traga, pode ser um passeio, pode ser uma corrida, enfim, é realmente sair de cima do problema e isso resolve. Sair da cena. Acho que 90% dos problemas que você tem. Já deixa aqui um hack para quem está ouvindo aí. Tá no brainstorm, tá em casa, tá tentando resolver alguma coisa, não tá dando certo, não tá resolvendo, pode sair. Vai dar um rolê, vai ver outra coisa. A ideia, Natália diz, vou tomar banho, vai tomar banho. Natália adora. O negócio dela é... Vou tomar banho. Vai tomar banho, resolve. É por isso mesmo. É uma técnica, inclusive. Não sei nem se tem nome essa técnica, vou até pesquisar. É isso aí. Agora, quer completar? Completa aí, Aldinho. Não, fechei meu parênteses. Não. Beleza. Falando nessa de sair, de sair um pouco daquele pensamento que a gente está no fixo da cabeça, mudar um pouquinho ele, tomar um ar aí, dar uma passeada, para a gente voltar com uma solução, isso é muito importante. Eu sou uma pessoa que sou bem criticada, às vezes, em alguns pontos, porque eu faço brincadeira com coisas que as pessoas não fariam brincadeira, né? Não é desgraça, não é nada. Por exemplo, ano passado bateram no meu carro, né? Tá, tudo bem, super de boa, a pessoa tranquila, conversou comigo. E eu fazendo brincadeira, cara, bateu no meu carro. O que eu posso fazer nesse momento que vai mudar? Se eu ficar bravo, isso vai mudar o que aconteceu? Não. Se eu xingar essa pessoa, vai mudar o que aconteceu? Não. Se for mais agressivo, partir uma porrada, vai mudar? Não. O que eu posso fazer nesse momento é brincar, é dar risada, é procurar o lado bom da coisa. Porque acredite, sempre tem um lado bom da coisa. Né? Sempre tem um lado bom da coisa. Se a gente agir com positividade e um pensamento sempre progressivo, nós vamos sempre ter a coisa certa, cara. Resumindo da história, né? Bateram no meu carro, né? Foi super tranquilo, eu fiz brincadeiras, fiquei sem carro 2 semanas. Mas bem no fim, o esposo dessa pessoa, ele era chapeador, ele entregou meu carro, ficou super show e deu tudo certo, né? Claro que foi um acaso, foi uma coincidência também, né? Não digo um pouco de sorte, mas enfim. Eu podia ter reagido de várias outras maneiras, né? Podia ter sido agressivo, ter sido brabo, ter xingado essa pessoa. Mas não, eu agi como uma forma de aprendizado, né? Nunca tinham batido no meu carro, aquela pessoa bateu no meu carro. Eu pude dar valor ao meu carro, né? Eu pude pensar como é bom ter um carro, fiquei 2 semanas sem. Eu vi como isso afetou a minha locomoção, então eu dei mais valor ao meu carro, né? Hoje a gente agradece por ter ele todos os dias. E isso é muito importante, né? Não só agradecer pelo que a gente já tem, e sim fazer elogios às pessoas. Às vezes a gente não sabe o quanto
Pô, cara, tu é muito bom, tu fez a coisa certa. Leva aquela pessoa a outro nível, deixa aquela pessoa mais motivada, mais feliz, ela tá sempre fazendo algo melhor e buscando um benefício tanto para ele quanto para outras pessoas, né? Era só essa colocação que eu queria fazer. Muito bem colocada a sua colocação. Gostei da sugestão para o próximo podcast. Hein? Não, eu vou falar agora. Poder do elogio. Poder do elogio. Que faz parte, querendo ou não, né? Não, tá bom, a gente pode fazer um podcast sobre. Cara, você comentou sobre elogio, ver as coisas de outra forma. E agradecer. E agradecer, principalmente. Deixa eu botar aqui. Elogio. Ó, elogio, gratidão e eu acrescento também palavras de bênção. Como ele falou no início das crianças, mamãe, né? A pessoa pensa nas crianças também. Quando você fala uma palavra de bênção para o seu filho, as coisas ao redor dele mudam também. Ele consegue perceber e fica tranquilo, porque a mamãe tá ali, ela vai me proteger. O papai tá aqui, qualquer coisa ele é meu super-herói, sabe? Então, isso também é importante. Anota aí, Aldo, spoiler para os próximos podcasts. Já vou soltar isso. Elogio e gratidão. Cara, quando eu era criança, acho que nunca nem te contei isso, né? Nós, pernambucanos, nordestinos, rodando Brasil, Rio Grande do Sul, Paraguai. Pense eu, magro, pequeno, cabeçudo, narigudo. Pense o que eu já não sofri de preconceito, né? De, enfim, uma irmã bonita, todo mundo... E aí, como é que tá tua irmã? E aí, cadê tua irmã? Não sei o que. Mano, vai lá. Só vai. Por quê? Eu decidi, eu escolhi não me importar com isso. Mas tem gente que se importa. Não é que eu não me importe, mas é que eu decidi que isto não afetaria mais a minha vida. E isso mudou meu mindset de criança para frente, sabe? Pouca coisa me incomoda se você parar para analisar. Natália está aqui, eu acho que para não me deixar mentir. Uma coisa que me incomoda muito é barulho de criança, barulho no geral. Não tem como escapar. Eu acho que é uma sensibilidade minha, mas Bernardo, meu sobrinho, começa a gritar. Chuva, por exemplo, em telhado de zinco, palmas em lugar fechado. Mano, eu quero matar um. Mas beleza. Então, daí em diante, a minha forma de ver a vida mudou e eu tento fazer um mínimo de trabalho, eu tento ter um mínimo de trabalho para viver. Porque, cara, viver é uma bênção. Para analisar, a gente acorda todos os dias e não vai dormir sem saber se vai acordar, cara. Você vai deitar ou você sai na rua sem saber se você volta para casa. Você está indo para o seu trabalho, você não sabe se volta no outro dia. Você está deixando sua esposa em casa, você não sabe se volta para beijá-la de novo. Cara, é muito pesado isso se você parar para analisar. Então eu faço de tudo para que as pessoas, isso também faz parte da mudança do meu mindset, para que as pessoas saibam o quanto eu sou grata e quanto eu sou feliz com isso, quanto essas pessoas têm essa gratidão minha, sabe? Evito ter brigas com minha esposa de todas as formas possíveis, porque eu não gosto disso, não gosto de brigar e eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 5 minutos. Então é melhor ir partir uma mentalidade diferente, né? Uma visão minha diferente. Gratidão, cara. Nossa, como é bom você agradecer, independente da sua crença, se você é ateu, até porque se você for ateu, você já acredita em Deus e nega a existência dele. Faz sentido, não faz? Indiferente se você for qual crença, enfim, eu acredito em Deus, então, cara, como é bom você agradecer aquelas pessoas que te deram aquela força, sabe, agradecer, olhar lá na janela, tá teu carrinho lá, razoável, tá pagando, mas poxa, bicho, meu esforço, obrigado, Senhor. Eu comprei uma câmera esses dias, falei, acho que até pro Andrei. Gente, falou assim. Acho que foi a metade do preço de uma câmera.
e a câmera tá nova para gravar nossos vídeos. A gente tava lutando com uma outra que a gente tem, tô até vendendo e tal. Toda vez que eu pego na câmera, tá tão nova, tá no plástico. Eu fico, caraca, obrigado, senhor. Caramba, velho, que coisa boa, chega a dar um ânimo, sabe? E você agradecer as pessoas com quem você trabalha, com quem você é sócio, com quem lhe fez um favor, com quem evitou que você tivesse algum problema, enfim, elogiar as pessoas, que até é um tanto tenso, né? Hoje em dia, elogiar outras pessoas interpretam de uma forma, mas enfim, como isso muda aquele seu entorno e como o curso das coisas mudam a partir dessas pequenas atitudes, né? De gratidão, de você ser grato e transpassar isso, e de você elogiar as pessoas para que assim elas vão se sentir reconhecidas, vão mudar seu mindset em relação a você e vão querer, você meio que vira inspiração, vão querer retribuir isso para alguém, né? É tenso que alguém sai de casa, por exemplo, muito pé da vida, faz alguma coisa errada com alguém que não tinha nada a ver, ele tinha um problema, descontou em uma pessoa que não tinha nada a ver, e aquela pessoa escolhe se vai descontar isso e aquele efeito dominó inicia-se, ou ela decide não descontar. E assim como também existem pessoas que saem de casa muito bem com a vida e recebe uma patada, recebe um distrato e decide retribuir de forma generosa. Tudo bem, seja ótimo o seu dia, obrigado. Dá as costas e, decidir que aquilo não afetará a vida dele. Cara, mindset, eu acho que é uma das coisas que deveria ser mais ensinada desde berço e em cada local onde pudéssemos passar, seja na escola, no fundamental, no médio, na graduação, pós-graduação, faculdade, locais de amigos. Mas as pessoas não conversam com isso. Tem pessoas hoje que não elogiam, as pessoas não conseguem fazer um elogio, não sai um elogio porque elas não são bem resolvidas com elas mesmas, a ponto de deixar que o ego, deixar que suas emoções perpassem e não consiga elogiar uma pessoa. Imagina isso que nós vemos no mundo dos negócios, gestores, supervisores, diretores, pessoas que na teoria estariam lá para inspirar, estão ali matando, né? Estão ali lascando com quem está abaixo. Porque talvez entre até naquilo que eu comentei sobre você também controlar o seu sucesso. E tem pessoas, tem uma frase muito clara que fala assim: quer descobrir como é a pessoa, dê poder a ela. Você vai ver quem realmente é esta pessoa. Se ela não souber como lidar com isso, ela vai começar a estragar todas as outras pessoas dali em diante. Acho que eu falei demais. Capaz. Tem alguma coisa para falar, Natália? A Natália tá quietinha. Ah, não? Tá triturando aqui ainda, ó. Deu um tuk-tuk aqui agora. É porque, bicho, falar de mindset sem entrar em outras áreas só dentro da empresa é muito complicado. Porque a empresa é o reflexo de várias pessoas que moram em casas diferentes, então são vidas pessoais diferentes, em regiões diferentes, em culturas diferentes. Para analisar que não dá para falar só de uma coisa isolada. Deixa eu contar uma trepeça desse moço. Nós moramos um tempo no Paraguai e ele era uma criança. Nós tínhamos alguns hábitos aqui normais, como qualquer uma pessoa. Só que chega no Paraguai, você tem que usar o uniforme, aqueles colegial bem bonitinho. Nosso primeiro dia de aula a gente não sabia, não fomos com uniforme. Primeiro ponto que o povo já começou a olhar a gente troncho. Segundo, que a gente já tinha cara de diferente, de estrangeiro, né? Não tínhamos cara de paraguaio. Terceiro, que aí a gente fica em fila, canta o hino do Paraguai e cantava mais o quê, Aldo? Era uma oração, você não lembro qual era. Enfim, o hino é a oração, digamos.
E aí a gente já ia direto para a sala, e aquela confusão, já a primeira coisa que a professora já encasqueta com o Aldo. No primeiro dia vem de roupa diferente, não se adapta à rotina da sala e não quer ficar para fazer o hino. Primeiro que a gente nem sabia o hino do Paraguai, né? Primeiro dia de aula. Consequentemente, nossos hábitos, ele como uma criança livre, que sempre foi uma criança livre, tinha coisas que a professora falava em espanhol e guarani, e ele não entendia. Claro, não sabíamos nem falar espanhol, muito menos o guarani. Eu sei que teve um determinado dia da semana, a minha mãe foi chamada na escola. Por quê? Porque o Aldo não respeitava, o Aldo não escutava ela chamar, o Aldo não obedecia as coisas que ela falava, o Aldo ficava com essa cara, tipo, o que ela tá falando? Não tô te entendendo. Não tô te entendendo, era exatamente isso. Praticamente nós fomos expulsos da escola, quer dizer, o Aldo foi expulso da sala, porque ele não entendia o que a professora dizia, ele não obedecia a ordem que ela mandava na hora lá, porque ele não entendia, não compreendia a língua, não falava, né? Enfim. E aí a gente teve que mudar de escola. Eu fui muito bem aceita, porque a professora, ela dava aula de português, se eu não me engano, na minha sala. Mas como tinha que mudar o Aldo de sala, eu mudar o Aldo de escola, quer dizer. Eu tive que mudar de escola também e foi sensacional. Não foi, Aldo? A gente foi para uma escola incrível, onde todo mundo acolheu a gente. A gente não entendia metade do que eles falavam, depois a gente começou a aprender. E aí, o que a gente não sabia, eles iam explicando, eles desenhavam, eles queriam conversar com a gente de qualquer jeito. Então, a gente acabou sendo a atração da escola no primeiro momento. E a gente não ficou mais excluído. Todo mundo queria estar junto, queria saber como é que era. Quando contava uma história deles, que tinha a ver com a história do Brasil também, eles queriam saber a nossa parte, entender. Então foi uma época sensacional. Mas por quê? A forma como essa escola lidava com as diferenças, com as dificuldades que cada um tinha uma dificuldade diferente. A gente, na minha turma, tinha gente que era muito rica e tinha gente que era muito pobre na mesma sala. E era uma escola particular. Por quê? Tinha inclusão de outros alunos, enfim, era muito legal. A gente aprendeu muito naquele ano, naquela escola, não foi, Aldo? Com certeza. Porque aquela escola foi um divisor de águas. Percepção. Não, e outra, eram turmas de 12 pessoas. Era outro nível. Uma colocação aqui, né, que a gente já usou exemplos em várias áreas da nossa vida, da vida das pessoas, onde o mindset ele está, né, ele faz parte. E só para deixar bem claro, ele é a nossa vida, né? O mindset, ele é a nossa vida. Ele que decide onde a gente está, onde a gente vai chegar, as nossas ações também, né? Quem somos, né? Nosso mindset, ele faz parte do nosso dia a dia, né? A aproximação das pessoas, né? As pessoas conviverem melhor, conversarem melhor, evoluírem juntas. Então, isso faz parte da nossa vida. O Aldo estava falando ali antes de um assunto bem interessante, da gratidão, e eu queria deixar aqui só uma dica para o pessoal que está escutando esse podcast aqui. Um livro que eu acho muito interessante, que eu não vou dar spoiler nenhum aqui, só vou dizer o nome do livro, que é O Milagre da Manhã, que foi um dos livros que eu já concluí a leitura, e eu acho ele muito, muito importante. Ele fala do milagre, realmente, que toda manhã pode nos trazer, todos os dias que a gente abre os olhos, né, uma nova oportunidade. Enfim, fica a dica, tá? O Milagre da Manhã é um livro muito legal, para quem busca aí um pouquinho de gratidão, quem busca um pouquinho de aprendizado e de melhoria para a vida pessoal. Quem quer mudar, né? Quem quer mudar, encontra soluções. Quem não quer, encontra formas de não fazer. É simples. Agora, qual é o primeiro passo a mudar? Seja você funcionário, administrador, dono de empresa, é mudar a sua visão para
conteúdos de pessoas a quem você almeja alcançar. Por exemplo, Flávio Augusto é um cara legal de você seguir. Os conteúdos do Flávio Augusto são muito interessantes. Não estamos ganhando nada com isso, mas estamos aqui demonstrando a nossa gratidão por seus conteúdos e sua forma de ver o mundo exportada para nós. Quem mais? Não dá para dizer do Ryan Santos. Não, o Ryan Santos dá, entendeu? A questão é que é um outro público. Flávio Augusto todo mundo pode ver, mas Ryan Santos, ele é um cara da bagaceira, mas ele é muito safo em negócios. O que eu gosto do Ryan é que ele filtrar o Ryan algumas coisas. Exato. O que eu gosto dele é que onde ele bota a mão, ele faz dinheiro. Complete aí, Andrei. Ele enxerga a oportunidade onde ninguém enxerga, né? Onde poucas pessoas enxergam. Vamos colocar assim, poucas Exato. pessoas enxergam. E só mais um pontinho que eu vou falar aqui do Ryan Santos. Ele é um cara que sabe muito, já aprendi muito também com ele. Só as pessoas têm um preconceito com ele, né? Porque a maior parte das pessoas conhece ele pela polêmica, pelas brigas, por tudo que ele traz, né? Pelas intrigas da internet. Mas para essas pessoas que conhecem ele só por esse lado, que busquem uma palestra, algo mais profissional dele, que vão conseguir ver o que realmente ele pode nos trazer, porque ele é um cara que traz um conhecimento enorme, tanto para quem já está nesse mundo, está buscando evolução, para quem quer começar. Ele tem umas teorias, umas explicações, algumas razões, né, e visões diferentes de todo mundo. Acho que vale muito a pena. Vale mesmo. O conteúdo dele é polêmico porque ele separa o Instagram para zoeira mesmo, né, que quando você quiser conteúdos relevantes, ou você compra produto dele, e aí você desce no funil e aí você vai ver o Ryan sério, o Ryan estrategista. Vale muito a pena. Se você tá com raiva dele ainda, isso vai passar, já você pega amor por ele, porque você vai começar a enxergar como ele enxerga, e a cada vídeo que você vê do YouTube dele, você começa a pensar como ele. Você começa a criar estratégias baseadas nas ideias que eles trazem. É o que eu digo, aprender vendo o que o cara está ensinando e aprender como ele faz e como não fazer, entendeu? Quem mais que a gente poderia citar aqui de cara brasileiro? Murilo Gun abre a mente. Eu ia falar agora. Nós somos fãs da forma, não porque ele é recifense, né? Mas a forma como ele explica e como ele vê a criatividade nas coisas é a mesma coisa que o Ryan, só que ele não é zoeiro e ele vê criatividade. O Ryan vê negócios, né? Cara, é incrível. O cara é incrível. Ele traz outra. Tem muita gente que a gente pode citar aqui, né? Mas além da indicação de livro, de pessoas que a gente deveria seguir para melhorar o nosso mindset, o que mais que a gente pode fazer? Mais uma dica de cada um aí. Como o Aldo foi uma pessoa muito bem educada e me deixou começar este podcast, agora eu passo para ele aí. Ele pode iniciar essa dica. Eu poderia dizer que mudar o foco das leituras é importante ler, mas eu preciso antes informar que você também precisa entender como você aprende. Existe um teste chamado VARK no Google, está aberto para quem quiser fazer um teste, você responde ali algumas perguntas e você descobre como que você aprende. Por exemplo, eu sou mais sinestésico. Eu aprendo muito mexendo, fazendo ali na luta. Gosto muito de ver vídeos, é o que mais engaja. Mas eu também gosto de ler. Por quê? Porque na leitura, eu e o Andrei aqui, por exemplo, a gente anota, risca, escreve no livro. A gente não tem dó do livro. O livro é para isso. A gente anota, faz as ligações. Eita, conteúdo vi disso no outro livro. Às vezes eu estou no quarto lá antes de dormir, aí a Ana, vai para onde? Espera aí que eu vou pegar um livro. Eu vou lá, analiso, é isso mesmo, risco os dois, já marco um conteúdo para escrever aqui no WhatsApp. Por quê? Eu gosto de ler. Ler é importante, né? Tem gente que não gosta e tem gente que se limita a não gostar porque acha que é legal não ler. Mas entenda como você
aprende e procure explorar isso. Se o seu negócio realmente é vídeo, procure ver vídeos de pessoas que agreguem conteúdo, assim como esses. Se você abrir aí Murilo Gun, Ryan Santos e Flávio Augusto, as alternativas, você já utiliza a estratégia que eu falei no meu vídeo sobre botar o Google para trabalhar para você, que aí, na medida que você fica pesquisando essas 3 informações, outras coisas relacionadas a isso vão aparecer para você automaticamente. E assim você coloca o Google para trabalhar para você. E aí você vai minerando esse tipo de informação, seja com livro, seja com vídeo, seja com curso. Tem gente que gosta muito de curso, gosta de mentoria, gosta de conversação. Aldo, era uma dica, Aldo. Tá bom. Então a dica é aprenda como melhorar, como estudar melhor, como aprender melhor. Estude você para que você possa explorar isso. Pronto. Perfeito. Andrei. Lá vou eu. Sobrou alguma coisa aí? Andrei, não é que nem Completando. uma lista. Completando o que o Aldo falou em questão de gostar ou não de ler, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler tudo aquilo que me tem interesse, tudo aquilo que me gera interesse. Qualquer livro, assim como qualquer faculdade, tu sempre vai ler e aprender aquelas coisas que tu não quer, que são indesejadas, mas que são necessárias para ti. Eu digo que eu não gosto de ler, mas eu criei um hábito de ler, porque a leitura me traz coisas boas. Então, não sou o melhor cara que posso dizer assim, eu amo ler, mas hoje eu posso dizer que a leitura me trouxe muitas coisas boas, então eu precisei criar esse hábito, né? Que nunca mais quero largar, porque realmente me trouxe muitas coisas boas. Agora, uma dica da minha parte aqui, para a gente finalizar esse podcast, eu diria para as pessoas não terem medo. Não terem medo, tá? Aprender, fazer, não tem medo de ser julgado. Não tem dúvida? Pergunta para a pessoa, não tenha vergonha de perguntar como faz, por que faz, como ela conseguiu aquilo lá. Não tenha medo, porque as pessoas que têm medo, elas vivem naquele mundinho que seria um mindset fixo, elas vivem naquele mundo delas ali de viver com medo e fazer só aquilo que elas sabem. As pessoas que querem um crescimento, elas são curiosas, elas querem buscar algo. Então, não tenha medo de conversar com alguém que tu nunca viu na tua vida, alguém que tu fez uma postagem no Instagram lá e tu achou interessante, tu quer saber por que ele tá falando aquilo, por que o pensamento daquela pessoa é esse. Conversa com essa pessoa, fala com ele, fala com um amigo, fala com alguém que é proprietário de um negócio, fala com alguém que dá aula em alguma escola. Conversa, não tenha medo de buscar informações, não tenha medo de perguntar. Conhecimento nunca é demais. E essa troca de informações entre pessoas vai fazer muito mais por nós mesmos, e a gente pode ajudar outras pessoas trazendo conhecimento através de inúmeras redes sociais, assim como a gente está fazendo agora, né? Então, seria a minha dica, não tenha medo. Muito top, adorei. E a minha dica para a gente finalizar é: escuta o nosso podcast! Gente, tem muito podcast bacana, além do nosso Bagunçado Mundo Novo. E a gente vai estar sempre trazendo mais assuntos legais. Se você tem alguma coisa muito show aí que você quer saber, ou quer saber a nossa opinião, quer saber se a gente sabe, ou quer dar alguma dica, vem aqui, comenta nas nossas redes, nas plataformas que você está ouvindo, aqui no YouTube também. E a gente vai estar aqui sempre trazendo alguma coisa bacana, voltada para o lado de negócios, mas sempre olhando o lado humano das pessoas. E uma coisa muito bacana que a gente pode fazer é ouvir o nosso podcast e caminhar. Essa, de fato, é a minha dica. Quando você olha para a rua, para a natureza, quando você vê o passarinho voando, você começa, né? Você já leu, você já estudou, já fez curso, está escutando um podcast. E quando você relaxa o seu dia, o seu momento, você acaba tendo muitos insights com outras coisas que você já sabia, já tinha conhecimento anteriormente e que às vezes não deu tanta bola assim, ou não prestou atenção o suficiente. E aí vai começando a aflorar coisas novas e colocar em prática. Não ter medo, ir lá, arriscar, certo?
Andrei, muito obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Foi muito massa te reencontrar virtualmente. Para quem não sabe, tá cada um no lugar do país. Eu no Nordeste, o Aldo no Norte, o Andrei lá no Sul. Mas é muito bom ter você aqui. A gente vai marcar outros podcasts como esse. Um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar todo esse conhecimento aí, um pouquinho do que a gente já falou aqui, né? A troca de informação, um prazer mesmo, matar a saudade aí e saber, né, que vocês estão dentro desse grupo aí de pessoas que procuram crescimento e querem fazer o bem para todos, trazendo essa informação que é muito importante para todo mundo. Muito obrigado mesmo, gente. Andrei, deixa teu Instagram aí que eu tô procurando, tem meia hora e não encontrei. Tem 12 Instagrams aqui, não sei qual é o teu. Vamos botar aquele que eu tô iniciando um trabalho bacana aí também, né? Graças ao incentivo de vocês, que é andrei.ecom. Lá vai ter bastante conteúdo legal para todo mundo. Top. Maravilha. Vamos seguir, galera. Bora. Aqui tem meu Instagram, Aldo Melo com 3 L's e @coach Natália Melo também. Vai estar na descrição desse podcast. Para maiores dúvidas, né? Para pautas, enfim, informações. Nós esperamos que vocês tenham compreendido, tenham gostado desse episódio, deste novo formato que estamos fazendo em vídeo. E, claro, pratique, coloque isso em prática. De nada adianta ouvir, consumir e nunca colocar em prática, né? Bom, eu espero que tenhamos arrumado aí mais um pouquinho, ou bagunçado mais um pouquinho este mundo novo. Fiquem aí, então, com o spoiler do próximo episódio, que a Natália já falou até bastante, certo? Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Gostei da sugestão para o próximo podcast, hein? Não, eu vou falar agora. Poder do agora. elogio. Poder do elogio. Que faz parte, querendo ou não, né? Aldo Melo. Não, tá bom. A gente pode fazer um podcast sobre.